Olá pessoal, boa tarde Emily. Esperar aqui uns minutinhos para o pessoal entrar. Pessoal aí que for do workshop, diga o grupo que estava. O pessoal que não é do workshop, diga qual é a sua cidade, para a gente poder começar esse nosso bate-papo aqui. Boa tarde para Juliana também. Vamos falar um pouco hoje aqui sobre licitações, algumas oportunidades. O Eberton também está aí. Emily é do grupo 51. Galera de Timon e Teresina, aqui do meu estado. Galera do grupo 53. Bem, galera, vamos começar o nosso bate-papo. Hoje o nosso assunto, Nova Valência, Espírito Santo. Vamos começar o nosso bate-papo. Nós vamos falar aqui hoje, a galera da Bahia também está aí. Vamos falar hoje sobre licitações, tá certo? Bem, eu venho falando muito para vocês aí durante essa última semana. Fizemos algumas lives. A galera de Caxias também está por aqui. Fizemos algumas lives aí, fizemos o nosso workshop. A galera percebeu que as obras públicas é um ramo de atuação que pode e deve ser levado em consideração, principalmente em momentos de crise, né? Porque é um tipo de obra que ele sempre tem demanda, tá certo? E aí eu já vou falar para vocês aqui, então, vou fazer um breve resumo, assim, tem muita gente que é estudante ainda e que tem alguma dificuldade, talvez não tenha ouvido falar. Eu vou falar um pouquinho sobre mais ou menos como é que é o procedimento de uma licitação e depois vou dar aqui algumas dicas para vocês, enquanto engenheiros, arquitetos, técnicos de edificações, como atuar nesse mercado e como ter resultado nesse mercado, tá certo? Bem, diferentemente de uma empresa privada ou de uma pessoa física, enfim, o poder público ele não pode simplesmente escolher quem vai fazer a obra dele, se ele necessita de uma obra ou de um serviço, por meio simplesmente de desejo, digamos assim, de indicar alguém, enfim, confiança. Não existe isso quando se trata do setor público. No setor público, é necessário que haja um processo, tá certo? Onde esse processo visa duas coisas. Primeiro, que haja uma equidade, né? Ou seja, uma isonomia, possibilite que qualquer empresa que cumpra os requisitos possa disputar a contratação daquela obra. E também essa empresa ela tem que demonstrar que tem a condição, né, claro, eu vou falar aqui sobre essas condições daqui a pouco, para executar a obra, e ela tem então que apresentar a sua proposta para executar a obra. Então veja bem, um município qualquer, ou um estado, quando ele quer fazer, por exemplo, uma quadra de esporte, uma pavimentação, a primeira coisa que ele vai fazer é um estudo para verificar realmente a viabilidade daquela obra e logo em seguida vai partir então para o detalhamento, né, dos projetos, de uma maneira bem resumida. Nesse momento serão contratados profissionais, engenheiros, arquitetos, técnicos de edificação para a elaboração desses projetos, né, que a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, ela chama de projeto básico, tá certo? Porém, é muito importante salientar para vocês que projeto básico não é simplesmente um papel com uma planta baixa, tá certo? Os órgãos que fiscalizam a aplicação do dinheiro público, eles entendem que o projeto básico ele tem que ser suficientemente completo e detalhado que permita que eu faça um orçamento com um determinado grau de precisão, beleza? Então tem que ter todas as etapas de um projeto. Se for uma escola, tem que ter o projeto elétrico, a sondagem, o projeto estrutural, o projeto hidráulico, sanitário, arquitetônico, enfim, todas as disciplinas de projetos têm que estar contemplados ali. E um profissional que pode ser o projetista ou não, será o responsável por elaborar o orçamento de referência. Esse orçamento de referência, pessoal, ele será uma das peças que comporá o edital de licitação. Então, esse edital de licitação, que ele é feito pelo órgão público, ele vai envolver profissionais de três áreas diferentes.
um profissional da área técnica, né, que pode ser no caso engenheiro, arquiteto, por exemplo, um profissional da área jurídica, porque afinal de contas é um edital, vai ter minuta de contrato e etc. E terá que ter também um profissional da área contábil, ok? Por que da área contábil? Porque também terão algumas exigências no edital para comprovar se a empresa ela tem condições financeiras de fazer a obra. Mas Murilo, eu não entendi. Por que condições financeiras? Porque é o seguinte, na obra pública, diferentemente da obra privada, salvo raríssimas exceções, a empresa ela não recebe nenhum tipo de adiantamento para fazer a obra. Isso quer dizer o quê? Que primeiro ela gasta o dinheiro para depois ela receber. Então, eu tenho que ter a certeza que a empresa que vai fazer essa obra, ela tem esse capital de giro para poder fazer a obra, tá certo? Visto que ela não recebe nenhum tipo de adiantamento. Então, alguns critérios serão estabelecidos para a empresa demonstrar isso através das suas demonstrações contábeis, beleza? Pois bem, esse orçamento feito, então, que vai compor o edital de licitação, ele é feito geralmente com base no SINAP, tá certo? Por que eu disse geralmente? Porque assim, existe um decreto, e quem quiser anotar o número aí, é o decreto 7983 de 2013. Esse decreto ele estabelece que para obras cujo recurso, ou seja, a grana, seja federal, né, lá de Brasília, que nesses casos, obrigatoriamente, tem que ser utilizado o SINAP como o orçamento de referência. Se não tiver aquele serviço que eu estou precisando no SINAP, e aí lá no decreto vai dizer quais são as formas que eu tenho para esses casos, que vai desde a pesquisa em outras fontes, até mesmo uma coleta de preço de mercado, por exemplo, tá certo? E por que no estado e no município nem sempre é assim? Porque, obviamente, pode existir, não é todo estado que tem, nem todo município, pode existir em âmbito estadual, municipal, alguma legislação que diga que lá nesse estado, nesse município, não é prioridade SINAP, tá certo? Por exemplo, vamos supor que uma determinada prefeitura aí tem o próprio sistema de preços dela, né? Como se tivesse lá um banco de dados de preço. De repente pode ter uma lei municipal que diga que lá será utilizado esse sistema, tá certo? Então, portanto, não obrigatoriamente vai ser SINAP. Mas, como eu disse, a maioria dos pequenos municípios, dos estados, não tem sistema nenhum, então acaba que o SINAP continua sendo essa referência de preço, beleza? Pois bem, então depois que toda a parte jurídica está montada, a parte também contábil do edital está montado, os projetos estão feitos e o orçamento está feito, esse edital de licitação ele é publicado. E aí vai depender muito, né, principalmente do valor dele, para determinar se ele vai ser, por exemplo, uma carta convite, onde as empresas são convidadas, se vai ser uma tomada de preço ou se será uma concorrência, tá certo? Vai depender do valor, basicamente. E aí o que acontece? As empresas, elas ficam sabendo, né, que vai haver aquela licitação. Como é que as empresas ficam sabendo? Então esse é o primeiro ponto importante aí para vocês se ligarem aí, para que vocês possam levar esse conhecimento para as empresas, né? Existem duas formas das empresas ficar sabendo. Uma são jornais de grande circulação, tá? Porque esses editais eles são publicados em jornais de grande circulação. E dois, existem alguns sites que cobram por esse serviço, tá certo? É como tu paga uma mensalidade e esses sites te avisam. Tu vai selecionar lá quais cidades tu quer a informação e esses sites te avisam das licitações, beleza? Aí o que acontece? Essa empresa ela vai pegar esse edital, o edital lembrando que ele tem toda a parte jurídica, contábil, a parte de engenharia, que é a engenharia e arquitetura que eu chamo, vai ter a parte de projeto e orçamento. Aí vamos para o que seria o correto, né? O correto seria que cada empresa fizesse uma análise desse projeto e desse orçamento para poder até mesmo verificar se esse projeto e esse orçamento eles estão condizentes. Porque muitas vezes existem erros gravíssimos, erros assim infantis entre
orçamento e projeto. Um não conversa com o outro. Ou seja, foi mal feito um dos dois. Tá certo? E o que acontece que eu vejo muito é que muitas empresas, elas não fazem essa análise crítica. Elas simplesmente pegam lá, confiam que aquilo ali está certo e que para elas o que importa é ganhar. E aí é que vai o grande problema, pessoal. Não importa ganhar qualquer licitação, a gente tem que saber quais licitações vale a pena a gente entrar. E tudo vai depender exatamente dessa análise. Essa análise do projeto, essa análise do orçamento, para que a gente possa saber se vale a pena entrar nessa licitação ou não. E até mesmo para a gente tirar dúvidas e questionar aquele órgão público caso a gente perceba alguma falha de projeto, alguma falha de orçamento. Então a gente tem esse direito de questionar. Até antes da abertura das propostas, a gente pode questionar. Se esse órgão público reconhecer que nós estamos certos, ele pode inclusive corrigir, né, e republicar aquele edital. Tá certo? Aí, uma vez que eu analisei esse projeto, analisei esse orçamento e verifiquei que sim, está condizente o projeto com o orçamento, esse orçamento está com os preços bons. Quando eu digo com preço bom, é com preço atualizado, porque também é muito comum eu chegar numa licitação que vai ocorrer agora, por exemplo, em junho de 2020, e o orçamento está com a data lá de abril de 2019, né? E aí eu tenho que avaliar, será que vale a pena eu entrar nessa licitação? Eu tenho que pegar e fazer as contas para ver se esse valor dá para eu fazer essa obra e ter lucro. E o que eu vejo muito é que tem muita empresa que para elas o que importa é pegar o contrato para tentar depois ver se consegue entregar a obra, já pensa lá no aditivo, ou seja, coisas que não deveriam ser. Dionísio, eu falei agora há pouco aqui, não sei se tu já estava aqui, que tem que ter os complementares, tá certo? Apesar da Lei 8666 dizer que para fazer uma licitação ele considera que tem que ter o projeto básico, mas os tribunais de conta entendem que o projeto básico tem que ter as disciplinas complementares para que a gente possa fazer o orçamento. Se na grande maioria que tu verifica aí na tua região só tem o projeto arquitetônico, então é um problema daí e que pode, inclusive, ter ação, por exemplo, de órgãos de controle para punir essas prefeituras que fazem licitação só com planta baixa, só com projeto arquitetônico. Não faz o menor sentido, porque para eu ter um bom orçamento eu preciso ter os projetos complementares, tá certo? O Serrote Razek perguntou se existe algum parâmetro de data do projeto básico e data do certame. Não, Serrote Razek, não existe isso daí. Por isso que acontece esse tipo de aberração que eu falei há pouco, né? De às vezes, não é sempre, eu chegar numa licitação e o orçamento está muito defasado. Agora, o que pode acontecer é o seguinte: o edital de licitação ele tem que definir um critério para reajuste dos preços, tá certo? Como é que é esse critério? É 12 meses. E aí, nesses 12 meses, o edital tem que dizer o seguinte: olha, esses 12 meses vai ser a partir de qual data? Algumas pessoas entendem que esses 12 meses devem contar da assinatura do contrato. Ou seja, se eu estou fazendo uma obra, ela durar 18 meses, quando chega lá no 12º mês, eu solicito um reajuste dos valores, tá certo? De acordo com índices. Exatamente. Pode atualizar algum índice? Pode. E exatamente quem tem que falar qual é o índice é o próprio edital. Qual é o índice de reajuste lá no 12º mês. Agora, outras pessoas entendem que, na verdade, esse reajuste deveria ser da data base do orçamento. Então, por exemplo, se eu estou entrando numa licitação com a data base abril de 2019 e nós já estamos já em junho de 2020, algumas pessoas, alguns juristas entendem que a empresa já poderia recorrer para poder já solicitar um reajuste logo na assinatura do contrato. Por quê? Porque já está defasado mais de 12 meses aquele preço, tá certo? Agora, quem vai bater o martelo, na verdade, a princípio, é o edital. O edital que vai definir esses critérios. Se o edital não definir, aí a empresa tem que pensar duas coisas. Primeiro, se vale a pena ela entrar nessa licitação, é a primeira coisa. E segundo, se for o caso, partir para tentar esse aditivo por meio de alguma ação legal na justiça.
que a gente não recomenda, né? Porque toda vez que envolve justiça, o processo trava, fica lento e é desgastante para os dois lados. Então, o ideal seria realmente que houvesse aí uma negociação. Beleza? Pois bem, então o que acontece? Depois que a empresa ela faz essa análise do projeto e analisa que vale a pena ela participar dessa licitação, já teve vezes de eu chegar para o meu cliente que queria me pagar para eu fazer o orçamento para ele, de eu falar para ele, olha, eu se fosse você não participaria dessa licitação. Por quê, Murilo? Porque está muito incompleto o orçamento, tá muito incompleto o orçamento e não vale a pena. Tu vai entrar nisso daí, já vai entrar argolado, enfim, não é uma obra que tu vai ter um lucro alto porque os preços já estão muito defasados, tá faltando serviço, que vai ter que recorrer para aditivo. Então, algumas vezes eu recomendo meu cliente não participar, tá certo? Agora, se eu analisei o projeto, analisei o orçamento e vi que, pô, beleza, dá para fazer aí uma obra com preços bons e vai ter o lucro desejado pela empresa, então vamos para frente, tá certo? Então vamos lá. O Franco Rabelo está dizendo o seguinte: um erro comum é a defasagem entre a database do orçamento e a data da licitação. Foi o que a gente falou agorinha. Aí o edital comete o erro do licitante usar os parâmetros vigentes. Não, aí na verdade não é o edital, Franco Rabelo. É a lei. Eu não posso colocar na minha proposta um valor de pagamento de operário, de mão de obra, que esteja em desacordo com o acordo coletivo vigente, tá certo? E aí, uma coisa interessante para poder complementar essa resposta aí do Franco Rabelo é o seguinte. Olha só, o orçamento de referência, ele é o limite, tá certo? O máximo que eu posso apresentar minha proposta. Se ele está defasado, na hora que eu vou aditivar, vou pegar os valores atuais da mão de obra e vou colocar no meu orçamento, pode ser que aconteça isso aqui, ó. O meu orçamento fique mais alto que o orçamento de referência. Não pode, de jeito nenhum. Então, o que eu tenho que fazer nesses casos? Tentar, o máximo possível, baixar esse preço para que ele fique aqui abaixo do preço de referência. Agora, é claro que não é baixar de qualquer jeito. Eu vejo empresas que chegam para o profissional e diz assim, olha, abaixa aí 20% no orçamento. Não é assim que se faz as coisas. Para que eu possa baixar isso aqui, eu dependo de duas coisas. Primeiro, de fazer uma pesquisa dos preços dos insumos para saber se eu consigo economizar. Geralmente consegue. Por quê? Porque os valores dos materiais de construção do SINAP, eles são geralmente mais altos que o do mercado, tá certo? Isso, claro, se estiver trabalhando numa database atual. Por que isso acontece? Porque o SINAP, na pesquisa dele, ele envolve alguns parâmetros, como, por exemplo, na hora da cotação do preço do SINAP, ele pergunta qual é a menor unidade que é vendida aquele item e pergunta o preço dessa unidade. Exemplo, cimento. O IBGE, que faz a pesquisa para o SINAP, ele não pergunta assim, ei, quanto é que é 600 sacos de cimento? Não, ele pergunta assim, quanto é que é um saco de cimento? Então é óbvio que uma construtora, quando vai comprar em quantidade, consegue um desconto maior. Uma outra coisa também é que na pesquisa de preço do IBGE, que vai para o SINAP, vamos imaginar que nessa pesquisa encontrou 3 valores para cimento. R$ 25,00, R$ 27,00 e R$ 30,00. Qual o valor que vai lá para o SINAP? É o de 25, que é o menor? Não. É a média? Não. É o valor do meio, 27. Ora, se 27 é o valor do meio para comprar um item só, uma empresa quando compra em grande quantidade, comprando o fornecedor mais barato, a tendência é que haja uma redução. Então, na hora que eu atualizo os preços do meu orçamento com os valores da mão de obra atual, se passar do orçamento de referência, eu vou fazer uma pesquisa de preço dos materiais para ver se eu consigo baixar aqui. Para ver se vale a pena ou não eu participar dessa licitação. Tá certo? Mas se o orçamento de referência está defasado, como que ainda tenho que colocar o meu orçamento menor do que ele? Veda Lopes perguntou. Veda Lopes, porque numa licitação vence quem der o menor preço. Tu pode dizer, ah não, eu não vou diminuir o meu. É uma alternativa, mas tu não vai ganhar nenhuma licitação. É por isso que eu disse que depende de eu fazer uma avaliação quais licitações que vale a pena eu ir, quais que eu vou conseguir reduzir o preço e ainda ter uma lucratividade boa, tá? Se eu não fizer essa análise, eu estou entrando numa barca furada, tá certo? Num pedido de aditivo de prazo, há como prescindir de um aditivo de custo?
Quem perguntou aqui foi a Crodiana. Crodiana, depende. Existem... Todo aditivo de prazo, ele tem que ter uma justificativa, tá certo? Se o motivo do atraso se decorreu por má gestão da empresa, ou seja, aquele órgão público fez tudo que estava ao alcance dele, pagou direitinho, tudo certo, e a empresa atrasou por pura incompetência dela, não faz sentido, nem sequer o poder público podia nem dar o aditivo de prazo, imagine de preço. Por quê? Porque a empresa que não quis produzir, estava tudo à disposição dela para isso, tá certo? Agora, o que é o mais comum é tipo assim, o órgão público atrasou o pagamento e tal, aí tem justificativa. Se tem justificativa, na hora que vai ter o aditivo de prazo, tem 3 opções de aditivo de preço. O primeiro é aquele de 12 meses que eu falei, né, que cumpriu 12 meses a partir ou da data de assinatura do contrato ou da data base do orçamento, de acordo com o edital, eu vou ter um reajuste, tá certo? Também eu posso solicitar um aditivo quando não foi culpa da empresa. Eu posso solicitar um aditivo devido ao aumento dos meus custos indiretos, como por exemplo, administração local e manutenção do canteiro. E tem um outro item também que é previsto na legislação, que é chamado de reequilíbrio econômico financeiro do contrato. O que é esse reequilíbrio? Reequilíbrio é o seguinte: se porventura algum material que tenha realmente impacto no orçamento sofrer um reajuste desproporcional, né? Por exemplo, vamos imaginar que na minha obra eu compre algo que seja importado, equipamentos, enfim. Estou montando aqui uma estação de tratamento de água, então tem muito equipamento importado. E o dólar subiu, disparou. Essa é uma justificativa clara para eu solicitar um aditivo. Por quê? Porque foi um fator que não dependeu de mim, nem da minha contratante, é o mercado, tá certo? Então a legislação ela prevê isso. E aí o Simplício está perguntando aqui o que vai mudar em licitações a partir de 2021 com o BIM. Exatamente, o Simplício já corrigiu aqui. Olha só, existe uma escala, um cronograma de datas para a implementação do BIM, tá certo? O que acontece é que a tendência é que daqui a pouco todos os projetos sejam feitos em BIM. E isso vai melhorar a precisão do orçamento, desde que o modelo em BIM esteja bem feito. Por quê? Hoje em dia existe muito erro de levantamento de quantitativo. Só para vocês terem uma ideia, uma aluna minha, ela fez um trabalho de conclusão de curso, onde ela comparou isso. Ela pegou um projeto existente, um projeto de uma obra pública, e comparou os quantitativos que estavam naquele orçamento e modelou essa mesma obra em BIM. E ela percebeu que havia erros de quantitativos de até 45%, ou seja, erro crasso, erro pesado mesmo. E com isso, o BIM, uma das coisas para melhorar é exatamente nessa questão do levantamento de quantitativos. Os orçamentos serão mais precisos, tá certo? Bem, continuando. Qual o prazo que eu tenho para analisar os projetos e a planilha orçamentária entre a publicação do edital e a entrega da proposta? A legislação fala o que a respeito desse prazo. Dionísio, vai depender, tá certo, de qual tipo de licitação é. E esse tipo de licitação depende do valor. Se é uma carta convite, são só 5 dias úteis que tu tem. Se é uma tomada de preço, são 15 dias. E se é uma concorrência, 30 dias, tá certo? Mas vamos continuar aqui. Então vamos imaginar lá que a minha empresa ela analisou o projeto, analisou o orçamento, verificou que estão compatíveis. Agora ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o orçamento dela, tá certo? Já respondo a pergunta, Ramon. Esse orçamento dela, então, ela vai tentar reduzir ao máximo possível os preços, desde que, óbvio, ela continue tendo lucro, tá certo? Então vai partir do quê? De primeiro eu fazer uma pesquisa dos materiais no meu mercado para saber quanto é que eles estão custando. Vai depender também de, por exemplo, eu já tenho aferido, já conferi em obras anteriores que os meus pedreiros eles são mais produtivos do que os índices que estão, por exemplo, no SINAP. Então eu posso mexer nos coeficientes, né, de mão de obra, por exemplo, botar o meu pedreiro mais eficiente, isso reduz o preço da obra, enfim. Então eu vou elaborar minha proposta, reduzir o BDI ou aumentar, dependendo de cada caso, posso mexer no BDI, para que eu possa então fechar a minha
a minha proposta, tá certo? Uma coisa interessante, ó pessoal, uma dica. Tem muita empresa que, ao ir para as licitações, ela elabora 2 orçamentos. Por quê? O que acontece? No dia da licitação, a empresa tem que ir para lá com 2 envelopes debaixo do braço. Um envelope é a habilitação, né, a documentação de habilitação da empresa, e o outro envelope é a proposta de preço. Tem muita empresa que vai lá para o dia da licitação com 2 propostas de preço. Por quê? Se ela perceber que tem muita concorrência, se ela vê lá que tem muita empresa disputando, ela leva aquele envelope que o preço é mais rebaixado, porque a disputa vai ser grande. Agora, tu já imaginou se ela chega numa licitação e está só ela, as outras empresas não foram? Aí, nesse caso, ela pode fazer o quê? Pega lá no carro, aquela proposta está com o valor mais alto. Isso é muito comum, tá certo? As empresas fazerem isso. E aí, vamos falar agora sobre a questão da habilitação, que foi até a pergunta do Ramon, tá certo? O que é a fase de habilitação? Como eu disse no edital, vai vir os critérios para que a empresa ela possa disputar a licitação. Quais são esses critérios? O primeiro é a empresa estar totalmente, digamos assim, registrada, ela está com todos os cadastros dela feitos. Já eu falo, Maria Clara, sobre isso daí. Então a empresa está regular. Segundo passo é a empresa demonstrar que ela não deve nada para INSS, para a Justiça do Trabalho, que são as chamadas certidões negativas, tá certo? E a terceira é o chamado acervo técnico, tá certo? Ainda tem uma quarta ainda. O acervo técnico. O acervo técnico, pessoal, tem 2 tipos de acervo técnico. O operacional e o profissional. O que é o operacional? O operacional é a empresa demonstrar que já realizou uma obra similar. Por exemplo, se essa minha licitação agora for de uma barragem em concreto armado, onde essa barragem tem 1.000 metros cúbicos de concreto e esse é o principal serviço da obra, é a concretagem, o edital pode pedir que a empresa demonstre que ela já executou até a metade desse quantitativo. Ou seja, a empresa vai ter que demonstrar que ela já executou 500 metros cúbicos daquele concreto, tá certo? E como é que ela vai demonstrar isso? Toda obra que ela fizer, ao final, ela vai fazer ali um atestado. Esse atestado, o cliente que contratou ela vai assinar reconhecendo que a empresa executou aqueles quantitativos. Então, por exemplo, alguém perguntou aqui do recém-formado. O recém-formado executou essa primeira obra, se for por uma empresa ou pela empresa dele, ele faz um documentozinho dizendo assim, atesto para os devidos fins que a empresa tal, executou os serviços tais. Aí tem lá todos os serviços. Aí esse cliente no final vai assinar. Esse documento serve para a empresa. Beleza. Mas também no edital pode pedir que o profissional, não é que todo edital exige isso. Pode pedir que o profissional também demonstre que já executou aquele serviço, tá certo? Olha, para poder a empresa participar, ela tem que demonstrar que ela tem um profissional que vai executar a obra que já executou esse serviço de concreto. E aí, como é que o profissional ele vai demonstrar isso? Através do seu acervo técnico. E o que é o acervo técnico? Toda vez que eu fizer um serviço e gerar uma RT, eu vou descrever quais foram aqueles serviços que eu executei naquela obra. Aquilo vai para um acervo meu lá no CREA. E o CREA emite aquilo ali como se fosse uma espécie de um histórico, de um currículo do profissional, tá certo? A Kátia Bandeira perguntou isso e essa resposta aqui serve, por exemplo, para Maria Clara. No caso de haver incompatibilidade da exigência de qualificação técnica com o serviço executado, é possível solicitar a correção do edital ou a licitação será cancelada? Nesse caso, Kátia, por exemplo, a obra está dizendo que é uma barragem de concreto armado. E aí, lá nas exigências, está pedindo que o cara demonstre que ele já executou drywall. Ou seja, não tem nada a ver. Estou dando um exemplo assim, bem absurdo, tá certo? O que faz nesse caso, se tiver totalmente discrepante isso?
tu vai tentar fazer a impugnação do edital, demonstrando que ali não está razoável, né? E, em último caso, acionar as autoridades para poder tomar providência, tá certo? Geralmente, quando acontece isso, Kátia, fica muito notório que, geralmente, das duas uma, ou é total desconhecimento de quem elaborou o edital, que eu não acredito muito, ou algumas vezes é o chamado direcionamento da licitação, ou seja, já tem ali alguma maracutaia que querem que a empresa X ganhe e só aquela empresa que tem aquele atestado, tá? Então, isso acontece muito. Aí o Everlino complementou aqui, Everlino Arquitetura. Geralmente não pedem quantidade mínima para o profissional, apenas para a empresa. É isso mesmo, Everlino. Na verdade, não deve ser pedido para o profissional quantitativo, apenas que o profissional já executou aquele serviço. Agora, para a empresa, pode pedir até 50% dos itens principais do orçamento, tá certo? Daquele quantitativo, até 50% dos quantitativos dos itens principais do orçamento, tá certo? Professor, a exigência não seria o contratado ter executado obra semelhante ao objeto? É constitucional exigir quantitativo de acervo? Para a empresa Thiago, isso é comum solicitar, tá certo? Porque, obviamente, que eu não posso que uma empresa que só executou 1 m² de pavimentação faça uma obra de asfaltar a cidade inteira, né? Fica desproporcional. Talvez essa empresa não tenha competência técnica para isso, beleza? Aí, vamos lá. Complementando, deixa eu só ver mais essa pergunta aqui do Jorge. Existe a possibilidade de eu, como engenheiro responsável pela empresa, com RT de carga e função, utilizar o atestado operacional vinculado ao profissional caso o edital solicite os 2 acervos? Infelizmente não, tá certo? A empresa tem que demonstrar que ela tem o acervo dela, beleza? Por lei não pode exigir quantitativo do profissional? Na verdade a lei não fala isso, Rodolfo, são os acórdãos que dizem isso. Sendo que a empresa fica melhor sendo da empresa fica melhor para os que são recém-formados. Não entendi o que ele falou. Já vi solicitar profissional que não é necessário para execução do serviço. Kátia, esse tipo de aberração às vezes acontece, mas é óbvio que não é isso que a gente espera e é para isso que existe aí a possibilidade dos recursos e mesmo da impugnação do edital. Então, continuando. Então, essa documentação que comprova que a empresa tecnicamente já fez obra similar e que tem profissional que também tem expertise naquele tipo de serviço, então também compõe o primeiro envelope. E por último, que compõe o primeiro envelope, é a documentação que comprova que a empresa tem capital para fazer a obra, tá certo? Então essa questão da exigência do capital, como eu falei, é porque numa licitação, geralmente, com raríssimas exceções, a empresa ela tem que primeiro gastar o dinheiro, tá certo? Investir na obra para depois receber. Então é como se a empresa ela financiasse a obra. Então por isso que tem que exigir alguns critérios para demonstrar que a empresa tem condição. Porque se eu boto uma obra muito grande para uma empresa muito pequena, ela não tem condição, volume financeiro para que essa obra seja feita dentro do prazo previsto. Porque ela teria que investir muito dinheiro e ela não tem, tá certo? Então por isso que tem esse tipo de exigência, beleza? Aí tá certo. Aí o que acontece? No dia lá marcado para a abertura dos envelopes, as empresas vão para lá com esses 2 envelopes debaixo do braço. Todas as empresas, tá certo? Esses 2 envelopes, os 2, são entregues para a comissão de licitação. A comissão de licitação começa a redigir uma ata dizendo que recebeu aquela documentação, tá certo? A lei 8666 diz que quando se tratar de obras, tem que ter na comissão de licitação, ainda que seja de apoio, um profissional de engenharia de arquitetura, técnica de edificações, para analisar as propostas, beleza? Aí vamos lá. Continuando. Quando a comissão de licitação recebe esses envelopes, há algumas boas praxes aí para poder o pessoal fazer. Primeiro, é boa praxe que a comissão de licitação peça que todo mundo assine o envelope de todo mundo. Por exemplo, tem aqui 5 empresas, eu assino o envelope 25, tá certo? Por que isso? Porque caso um daqueles envelopes fosse ter alguma fraude, não tem como eles alterarem aquele envelope, porque tá a minha assinatura no envelope. Então não tem como eles sumirem com aquele envelope, tá certo? Uma outra boa prática nessa hora de você assinar no seu envelope e no envelope das outras empresas,
tu assinar em cima das emendas do envelope. Ali onde tem aquela colagem, assina ali. Por quê? Porque se a pessoa tentar, digamos assim, desmontar o envelope para fazer alguma fraude, é muito difícil que ela consiga recolar certinho onde está a tua assinatura, tá certo? Então essa é uma boa prática. E outra boa prática é tu passar uma fita adesiva, tá certo? Bem resistente nas emendas do teu envelope. Exatamente para também evitar que haja algum tipo de fraude, que as pessoas consigam abrir teu envelope, suma dali algum documento, etc e tal. Pois bem, nesse primeiro momento, se abre esse primeiro envelope e todas as empresas podem olhar a documentação de todos. Fica ali aberto para... E não é só as empresas, qualquer pessoa. Então vamos imaginar que você aí, estudante ou recém-formado, quer ter essa experiência. Tu pode ficar sabendo que dia vai ter uma licitação, ir lá e comparecer, e assistir, e pegar a documentação e olhar. É público, o nome é licitação pública. Qualquer pessoa pode ir lá e pegar, tá certo? Então beleza. Aí, o que acontece? Nessa hora é que eu chamo de lavagem de roupa suja. Porque cada empresa vai começar a perceber se a outra empresa esqueceu alguma coisa ou está com algum documento vencido, errado. E aí o que acontece? Tu vai começar a anotar aqui tudo que tu encontrou de inconsistência, de erro nas propostas dos teus concorrentes. E aí lá no final, quando for finalizar a ata, a comissão de licitação vai abrir para que todo mundo possa falar, tá certo? Cristina, pode tirar foto sim, inclusive tu pode até pedir cópia, tá? Aí, o máximo que a comissão de licitação pode fazer é te pedir uma taxa para ela tirar a cópia, né? Porque afinal de contas, né, isso tem custo. Mas poder pode, sem problema nenhum. Então, beleza. Aí o que acontece? A comissão de licitação vai começar a fazer a ata lá e aí vai passar a palavra para que cada pessoa que esteja ali possa falar o que identificou. E aí cada empresa vai apontar os erros encontrados nos documentos das outras, tá certo? Geralmente nessa fase, a comissão de licitação costuma suspender a licitação. Para quê? Para que ela tenha um tempo para avaliar aquela documentação. Depois que a ata está pronta, todo mundo assinou lá que está presente na ata de licitação. E aí, rubricar é muito importante, que o Edgarf falou aqui, rubricar todas as folhas para poder não trocarem toda a documentação. E aí a comissão de licitação ela vai analisar aquela documentação e daqui a alguns dias ela vai soltar o resultado, dizendo quais empresas foram consideradas habilitadas e quais empresas foram consideradas inabilitadas. Nesse momento se abre um prazo de 5 dias para recurso, onde se a minha empresa foi desabilitada, desclassificada, lá esqueceu um documento, alguma coisa, eu posso tentar, então, nesse momento, argumentar para ver se eu consigo voltar, se eu consigo me qualificar para aquela licitação, tá certo? Eu vou lá e vou justificar o que eu puder, para poder dizer por que aquele documento ali não deveria ser um motivo para me desclassificar, enfim. Nessa etapa, o Everlino falou aqui de novo, é bom estar ciente de todas as agências do edital, porque é cada argumentação absurda, exatamente. Tu tem que fazer ali um resuminho do edital, pintar com marca-texto, tipo um checklist, para te poder estar ali respaldado nesse momento. E aí o que acontece? Abriu esse prazo de 5 dias por recurso, né, onde cada empresa pode se defender, caso ela tenha sido desclassificada. Eu posso encontrar nesse meio termo mais erros na documentação da minha concorrente e apontar esses erros. E aí a comissão de licitação vai avaliar esses recursos, tá certo? E vai soltar o resultado final. Geralmente quando ela solta o resultado final da fase de habilitação, já fica marcado ali uma nova data para a abertura das propostas de preço. Lembrando que essas propostas de preço ficaram com a comissão de licitação lá no primeiro dia, tá certo? Então não tem mais como mudar, ficou lá. E aí, o que acontece? Na data marcada, as pessoas voltam para lá, as empresas, né? Qualquer pessoa pode frequentar, não tem problema. Geralmente só vai as empresas que se habilitaram, mas qualquer empresa poderia ir, qualquer pessoa poderia ir. E aí vai se abrir a proposta de preço.
tá certo? Aí é o mesmo procedimento. Cada um pode olhar a documentação de cada um, pode tirar foto, pode pedir cópia e pode apontar ali já de antemão na ata os erros encontrados na proposta do outro. Por isso, pessoal, que é importante que vocês entendam, quem for atuar nessa área, profundamente de orçamento de obras e de licitações públicas. Por quê? Porque nem sempre é a empresa que vai apresentar o menor valor que vai ganhar a licitação, e sim aquela que fez o orçamento da forma correta. É muito comum tu encontrar erros crassos, erros graves nas propostas orçamentárias das outras empresas. E aí tu vai apontar isso. Tem casos que tu pode conseguir desclassificar todos os teus concorrentes. E aí tu vai com o teu preço e vai ficar em primeiro lugar porque só tu disputou. As outras foram desclassificadas por erros de orçamento. Então o conhecimento, ele faz total diferença nesses casos, tá certo? E aí o que acontece? Como eu disse, cada um avalia o orçamento de cada um, pode tirar foto, pode pedir cópia para poder levar para casa. A comissão de licitação geralmente suspende o processo para que ela tenha, então, tempo de fazer a avaliação das propostas, e por isso que eu disse que a lei fala que quando é obra ou reforma ou serviço de engenharia, tem que ter um engenheiro, um arquiteto, um técnico de edificações para analisar essas propostas, tá certo? E verificar esses erros, verificar o que foi apontado na ata. E aí, então, vai sair um resultado, tá certo? Mostrando quais empresas foram classificadas, ou seja, quais empresas não tiveram erros grandes no orçamento dela. E vai dizer qual foi a que ficou em primeiro, segundo, terceiro lugar, de acordo com a questão dos preços. Primeiro, segundo, terceiro lugar, do mais barato ao mais caro. A empresa que apresentou o menor preço é que vai ser chamada para a assinatura do contrato. Com uma única exceção. As empresas de pequeno porte, as microempresas, ela tem uma vantagem. Qual é essa vantagem? Ela pode cobrir a proposta vencedora da licitação, desde que a diferença entre a vencedora e ela seja de até 10%, tá certo? Por exemplo, uma empresa que venceu a licitação, colocou o valor lá de 100 mil reais. A minha empresa colocou 101 mil reais. E a minha empresa é uma empresa de pequeno porte, uma microempresa. Eu posso cobrir a proposta que foi primeiro colocado, tá certo? Dizer, opa, eu quero fazer mais barato que a dele. Aí tu vai lá diminuir 1 centavo na proposta dele e pode fazer a obra por aquele valor, tá certo? Isso é uma forma de incentivar as pequenas empresas para que elas possam crescer, porque afinal de contas são as pequenas empresas que geram empregos. Se a gente não desse alguma vantagem para elas, as grandes empresas poderiam ganhar todas as licitações e com isso a gente não teria, né, um mercado justo. Aí vamos lá. Teve uma pessoa aqui que perguntou quais são os principais erros de orçamento, tá certo? Eu tenho uma live de 1 hora só sobre esse assunto, então não é algo que eu possa falar assim rapidamente, tá? Mas vou falar aqui algumas coisas. Primeiro, a lei, ela aponta que deve ser analisado as propostas consideradas inexequíveis, tá certo? E o que é inexequível? Tem 2 critérios para essa inexequibilidade. O primeiro critério é um critério objetivo, matemático, né? Eu não vou ter tempo de falar sobre ele aqui porque eu precisaria mostrar para vocês em forma de cálculo. Se uma empresa bota um valor muito menor do que as outras, ela pode ser desclassificada por esse critério objetivo que está na lei, tá certo? Eu vou tirar uma média das empresas que apresentaram um valor superior a 50% do orçamento de referência. Dessa média eu tiro 70% desse valor. Se alguma empresa apresentou um valor menor do que 70% dessa média, essa empresa está desclassificada, tá? Eu sei que ficou um pouquinho confuso, mas é porque a lei é assim mesmo, e só fazendo um exercício de cálculo para vocês entenderem. Mas não é apenas esse critério, tá? E aí vai se fazer agora uma análise das composições de custo da empresa. É por isso que quando eu faço um orçamento para uma licitação, eu preciso apresentar as minhas composições de custo, para que a comissão de licitação e os concorrentes possam fazer a avaliação das minhas composições.
Nesse caso, vai se falar duas coisas, principalmente. Preço dos insumos, do material e da mão de obra. Então, aí vem uma coisa aqui que falaram aqui ainda agora nos comentários, né? Um dos pontos chaves é cumprimento do acordo coletivo de trabalho. Então, eu vou fazer uma obra em um determinado município, vou concorrer a uma obra lá, o que eu faço? Eu tenho que ler, buscar o acordo coletivo de trabalho, para eu saber quanto é que é o salário mínimo do trabalhador ali e quais são os direitos que esse trabalhador tem ali. Por quê? Porque essa remuneração e esses direitos têm que estar contemplados na minha proposta. Por exemplo, se diz lá que o valor mínimo que eu tenho que pagar como salário de um operário, de um pedreiro, é R$10, a minha proposta tem que contemplar esses R$10, mais os encargos sociais, mais os encargos complementares, etc. e tal. Beleza? Então, esse de mão de obra, acordo coletivo de trabalho, é importantíssimo. Eu leio o acordo coletivo de trabalho todinho para que eu faça a minha proposta. A segunda coisa é preço de insumo, tá certo? Por exemplo, se eu botar lá na minha proposta que eu vou comprar um saco de cimento a R$10, tanto a concorrência como a comissão de licitação pode, me prova aí que tu consegue comprar um saco de cimento a R$10. E aí, se eu não conseguir provar isso, tá certo? Se eu não conseguir provar isso, eu estou desclassificado. O Yuri perguntou, eu posso aplicar desconto sobre a mão de obra? Geralmente não, Yuri, porque o que acontece? Como a licitação, o edital, ele é feito com base no SINAP. Ainda que o SINAP esteja atualizado nessa licitação, ali já é o mínimo que se pode pagar ao operário. Então eu não posso reduzir ali o valor do salário com encargos sociais e encargos complementares. Não posso fazer isso, tá certo? Eu posso até aumentar se já tiver aumentado o acordo coletivo de trabalho, por exemplo, eu posso aumentar o valor, mas diminuir da mão de obra, nesse caso, jamais. Beleza? Então, pronto. Então, o preço dos insumos, seja de mão de obra, seja de material, é um ponto importante para desclassificação. Outro ponto importante são os coeficientes, tá certo? Por quê? Porque toda a composição ela é formada de coeficientes. Coeficiente de consumo e coeficiente de consumo material e coeficiente de produtividade de operário, né? Que são chamados índices, a chamada RUP, ok? Então, nesses casos, os coeficientes eles são geralmente utilizados na orçamento de referência como base SINAP, mas eu posso alterar. Agora, se eu alterar para algo que seja totalmente fora do normal, eu também posso ser me instigado a me defender. Como é que o meu operário consegue produzir aquilo tudo? E a pergunta aqui do Franco Rabelo. Se o acordo vigente estiver após os preços considerados no orçamento base, cuja vigência era outra. Não importa, Franco. O preço da tua proposta, do teu orçamento, que tu vai levar lá para a licitação, tem que estar de acordo com o preço vigente atual. Se aquela composição lá que está no orçamento estiver defasada, tu vai atualizar o valor. E aí volta para aquela questão, né? Se tu atualizar o valor e passar do orçamento de referência, não pode. Então só vai valer a pena eu participar dessa licitação se eu conseguir uma boa economia nos materiais para que eu consiga, né, compensar esse aumento da mão de obra nos materiais. Beleza? Pois bem, e aí, então, outras coisas que devem ser analisadas além da composição de custo, né, que é muito importante analisar, para verificar exatamente isso do teu concorrente, se ele seguiu o acordo coletivo de trabalho, se os insumos dele, os preços estão exequíveis, se os coeficientes estão corretos. Analisar também o BDI dele, tá certo? E aqui vai uma dica importante. Se aquele teu concorrente ele se declarou como sendo uma empresa optante do Simples Nacional, o BDI dele provavelmente vai ser diferente do BDI que está lá no orçamento de referência da licitação. Por quê? Porque as empresas optantes pelo Simples Nacional, os impostos delas são diferenciados de acordo com o faturamento. E o que acontece demais em licitação é a empresa optante pelo Simples, por desconhecimento, simplesmente copiar o BDI que está lá na licitação. Então, uma das primeiras coisas que eu olho, se a empresa é optante pelo Simples, eu vou direto no BDI dela para ver isso daí, tá certo? E a mesma coisa nos encargos sociais. Por quê?
pelo mesmo motivo. As empresas optantes pelo Simples, elas não pagam alguns encargos, elas não recolhem alguns encargos. Então, os encargos sociais delas têm que ser diferenciados e eu vou lá conferir isso, tá certo? O Rodolfo perguntou, é obrigatória a comissão desclassificar as propostas elaboradas com esses erros? Rodolfo, aí o que acontece? O TCU, ele diz o seguinte, que a comissão de licitação, ela pode dar um prazo para a empresa arrumar aqueles erros considerados sanáveis. Agora é subjetivo. Por quê? Porque quem vai decidir o que é um erro sanável é a própria comissão de licitação, tá certo? Então ela vai verificar se ela pode dar esse prazo ou não. Eu já vi comissão de licitação que nunca quer dar o prazo e já vi algumas que dá o prazo para todo e qualquer erro, né? Aí nesse caso, independentemente do que a empresa errou, ela tem uma segunda chance para arrumar. Então aí nesse caso sempre vai acontecer isso em licitação. A gente está até discutindo isso ainda agora lá no grupo Elite VIP 3, né? A gente fica refém do edital de licitação e fica refém da comissão de licitação, né? E muitas vezes a comissão de licitação não tem o preparo adequado para poder, enfim, analisar da forma correta as propostas. A live vai ficar gravada? Vai, Ramon, tanto aqui no feed quanto lá nos stories, tá certo? Então, pessoal, só para poder a gente resumir, vocês viram que após essa análise é decidida qual empresa prestou menor valor, se ela estava com o orçamento todo correto, se ela não foi inabilitada, ela é chamada para assinar o contrato, tá certo? Então o que acontece? Depois que ela assinar o contrato, ela vai começar a executar a obra com o dinheiro dela, né? Vai sofrer uma fiscalização, que é obrigatória essa fiscalização por parte de um fiscal, para saber se ele está cumprindo o projeto, as especificações, e mensalmente, geralmente mensalmente, ele vai elaborar uma medição. Essa medição vai mostrar tudo que ele executou na obra naquele mês para que ele receba. Agora, atenção, muito cuidado com isso. É um erro bastante comum também. Só se paga em obra pública serviço pronto, tá? Com raras exceções. Exemplo, a pessoa chega para mim, ela já comprou já o ferro do alambrado e a tela do alambrado, tá bem aqui no chão. Ela pode botar isso na medição? Não. Ela só pode botar isso na medição quando o alambrado está lá montado no local, tá certo? Por isso que a empresa tem que demonstrar que ela tem capital para fazer a obra, beleza? Por conta desse tipo de situação. Então a gente tem que entender essas regras do jogo para a gente poder jogar. E aí essa empresa então vai fazer essas medições ao longo da obra até que haja essa finalização. E aí finalizou a obra, tem a entrega da obra, que eu não vou ter tempo de falar aqui porque já estamos chegando próximo de 1 hora. Essa entrega da obra ela é em 2 etapas para que essa obra seja entregue então à contratante. Para a gente poder encerrar aqui, tem 2 tipos de contrato, como o Gilberto Silva falou aqui, preço unitário e empreitada global. Também vai ficar para uma próxima aula, que é para poder falar sobre esse detalhe aí, porque tem algumas pegadinhas aí importantes aí sobre esses 2 tipos de contrato, tá bom? Recado final da nossa live. Para quem não está acompanhando, para quem não está lá no nosso grupo do workshop, para quem não teve a oportunidade de ver o workshop, que foram 6 aulas gratuitas de orçamento que eu liberei para a galera assistir e foi muito bacana os feedbacks. Mas ao final desse workshop, eu liberei ontem e hoje, tá certo? O meu curso completo de orçamento de obras por um preço totalmente promocional, que não mais vai acontecer. A gente discutiu muito e só liberou esse cupom de desconto por conta da quarentena, tá certo? O curso de formação em orçamentista de obras e consultor em licitações, onde eu explico desde o mais básico para quem nunca viu um orçamento na vida até aquelas pessoas que já têm um nível avançado. Então eu falo tudo de orçamento de obra, de licitação, ensino você a fazer uma planilha do zero, lendo o projeto, tá certo? Tanto no Excel quanto no Orça Fácil. Esse curso, o valor dele normal, está R$ 1.197. E nós liberamos 100 vagas, tá certo? Para que pudesse ser feito com 50% de desconto.
Então tá lá 598 reais, né? 598 reais. Esses 598 reais você pode pagar no boleto ou no cartão de crédito em até 12 vezes, tá certo? Se pagar em 12 vezes, fica 12 vezes de 58 reais. Ou seja, é uma pizza por mês, né? Então dá para todo mundo fazer e tá muito bacana as discussões lá no grupo. Vamos começar já temos 3 aulas ao vivo agendadas, além de todas as 25 aulas que tem na plataforma gravada, vão ter aulas ao vivo agora. Na próxima semana eu vou ter como convidado Jorge Cerqueira, vamos falar de orçamento de reforma. Na outra semana vamos ter o Danilo Lorenceto para a gente falar sobre parede de concreto e viabilidade desse tipo de obra para os nossos alunos. E na outra semana vamos falar sobre planejamento e controle de obras, tá certo? Com o nosso grande parceiro Vinícius Santos, beleza? São 3 aulas ao vivo exclusivo para os nossos alunos, tá? Do curso completo de orçamento de obras, beleza? O Jorge perguntou aqui, qual o cupom de desconto? Jorge, você vai acessar o meu site, está lá na bio, né? www.engemuriloreis.com, tá certo? Vai lá nos cursos e acessa lá a página do curso. E vai colocar lá o cupom Método Elite, tudo junto. Método Elite, tudo junto. Esse cupom de 50% de desconto só vale até hoje. Mas atenção, se você está no grupo do workshop, é só você falar com o administrador do grupo, que ele já lhe manda esse cupom, já lhe manda o link para você ter acesso pelo link dele, beleza? Que é mais rápido, mais fácil, enfim. Então, cada pessoa que estiver no seu grupo de WhatsApp, procura o administrador lá, que ele passa para você esse link. Então, pessoal, queria convidar vocês para esse curso. Eu tenho certeza que esse curso aí já melhorou a vida de muita gente. Eu tenho alunos que em pleno ano 2020, com pandemia, com tudo, já ganharam aí dezenas de licitações, por exemplo, no caso de licitação. Tenho alunos, enfim, que estão aí arrebentando, prestando consultoria, porque além de ensinar para você como faz um orçamento do absoluto zero, tá certo? A gente também ensina o avançado e o grupo do WhatsApp é o diferencial, porque lá a gente tem profissional muito experiente no mercado que está lá para dar dica e também com a minha presença para tirar as dúvidas. Ramon, o desconto para o plantão engenharia é o mesmo desconto, porque está com 50% de desconto, né? O plantão é 30% só que não são cumulativos, tá? Então, ou seja, o de 50% está maior, fica o de 50%, beleza? Método Elite. E aí, nós temos aqui os colegas que estavam acompanhando o workshop, que estão já no curso. Muito bem-vindo a todos. Tenho certeza que nós vamos crescer juntos aí e vamos fazer uma engenharia no Brasil melhor e a nossa carreira melhor. Beleza? Adriana, a live vai ficar salva. O grupo do WhatsApp, Franco Rabelo, era do workshop. O workshop já acaba hoje, mas qualquer coisa tu pode mandar para mim um direct aqui que eu já te encaminho para o grupo de espera do próximo workshop que deve ocorrer daqui a alguns meses, beleza? Então, galera, muito obrigado pela presença de todos. Kátia Bandeira também está lá no nosso grupo, esse profissional experiente aqui do Maranhão também. Forte abraço a todos, até a próxima, valeu!